Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Amor por Amor. Meu nome é Valdenha Vieira. E o meu nome é Rochelle Lamar, somos terapeutas ocupacionais e vamos conhecer a história de Carla Rabelo, que é mãe atípica do José Bento. Carla, eu queria agradecer a tua presença e queria que você contasse um pouquinho da historinha de José Bento. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de falar sobre a maternidade atípica, né, do meu dia a dia com meu filho, né. José Bento, por volta dos 2 anos de idade, eu comecei a perceber os primeiros sinais. Ele foi perdendo habilidades que ele já tinha ganhado. O tchau ele não dava mais, o beijo que ele mandava ele parou de mandar, os sons que ele emitia, né, dos animais, por exemplo, da vaca, do porco, ele parou. As poucas palavras que ele falava, ele deixou também de falar. E aí eu levei numa consulta, né, de rotina com o pediatra dele, que já acompanhava ele desde os 15 dias de vida. E ele sempre falava: Carla, tu é muito ansiosa, é estimular, José Bento não tem nada, tu tá colocando pelo em ovo, né? O José Bento não tem nada. Mas eu sempre com aquela dúvida, né, dentro de mim, porque eu já tinha visto outras crianças autistas, né? E foi quando eu decidi mudar de pediatra, né? E quando chegou o dia da consulta com a nova pediatra, ela estava esperando ele na porta do consultório. E ela disse assim para mim: Eu já sei o que foi que tu veio fazer aqui. Né? Eu disse: Já. E eu perguntei para ela, né, o que era. E ela falou: Tu veio saber se ele é autista, né? Eu disse: Sim. Ela disse: É. Só pelo andar, né, os traços motores, né? Ela disse para mim que já tinha percebido. E meu marido não acreditava, né? Eu voltei para casa, falei, né? Ele disse: não, mas o pediatra que é dele, né? Que acompanha ele desde os 15 dias de vida, disse que não é, que ele não tem nada, né? Só que eu não continuei, né? A busca, né? Passei por todo aquele processo daqueles exames, né? Eletro, o Bera, né? Para ver a qualidade da audição, para ver se ele ouvia bem. E os exames todos normais, né? E aí até que essa médica pediatra, junto com o neuro, laudaram ele, né? E logo passaram as sessões de terapia, né? Com a equipe multidisciplinar. Terapia ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga ABA, musicoterapia. E aí a gente começou a nossa caminhada, né? Então, essa rotina pós-diagnóstico foram as terapias que foram acrescentadas. Isso, foram as terapias, porque eu não perdi tempo, né? Ótimo. Quando ela laudou ele, em seguida, logo a gente começou com as terapias, né? Que agora já vai fazer 2 anos que ele já está nessa rotina, né? De terapias. E assim, depois desses diagnósticos, quais foram os maiores desafios que você teve? Ah, o sistema, né? Porque você luta, o médico passa ali aquela carga horária de terapias, o plano nega, né? Então, assim, uma criança que é para por semana ter 25 horas, o plano libera 15. A escassez de profissionais. E Sim. muitas vezes também profissionais que não são comprometidos, né? Você se organiza para poder levar uma criança organizada, né? Para que ela chegue bem, para que ela não se desregule. E às vezes quando a gente chega, o profissional não veio, o profissional faltou. Ah, mas por que não avisou? Né? Então, assim, o maior problema que eu encontrei nessa caminhada é o sistema em si. Em relação à família, como foi? Pai, tio, avô, sobrinho? A minha família não mora aqui, né? Minha família Hum. mora no interior. Então, assim, basicamente sou eu e o meu marido, né? E aí ele foi
na segunda consulta, né, com a médica, né, e ela conversou bastante com ele, e ele começou a se abrir, né, para aquilo e aceitou, né? Ele viu realmente que ele tinha um atraso que não era só questão do tempo, né? Porque às vezes muitos pais pensam, né? Ah, o tempo. Não, é no tempo dele. É o tempo. Fica esperando, né? Procrastinando ali na esperança de melhorar, né? E às vezes não busca, né? Um diagnóstico precoce, né? Carla, você possui rede de apoio? Não. A, a rede de apoio é eu mesmo, né? Uhum. Meu marido, os padrinhos do meu filho, né? Sempre que possível me ajudam, mas como eu falei, né? Eu não tenho família E ele é filho único, e ele é né? filho único, né? Então não tenho a rede de apoio. Sou eu mesmo me aparando, né? Pra gente ser na nossa rede de apoio, né? Não deixando a peteca cair, né? Não é fácil, né? É uma rotina bem cansativa, né? Pela manhã ele vai para a escola, aí entra 8 da manhã, sai 11h30. Eu não delego as funções, né, a ninguém. Eu mesmo levo, eu mesmo busco, né? Chego em casa, tomar banho, almoçar, tirar a soneca e ir para a terapia 5 vezes na semana. Né? Então a nossa rotina é essa. E no dia que não tem terapia, ele sente falta, porque ele gosta. Que bom. Ele gosta do ambiente, né? E vamos falar assim sobre vitórias. Quais são as suas maiores vitórias com o José Bento, né, até agora? José Bento vai fazer 2 anos já de terapias, né? E assim, muitas. O sentar, por exemplo. Ele não sentava. Hoje ele senta, ele come sentado, ele consegue levar essa questão motora, né? Ele Sim. consegue já comer com a mão dele. Para mim, isso foi uma grande vitória. A mochila, né? Ele não levava, ele fugia para não pegar no pegador, né? Eu acho que talvez por uma questão sensorial, Sensorial. né? E hoje ele pega a mochila dele e já vai direto para o carro, e do mesmo jeito é na escola, né? Sua mãe chegou, ele pega a mochila e já vem direto. Então, assim, são muitas vitórias, né? Essa questão dele comer, né? Autonomia, que é o que a gente busca, Isso. de verdade, né? É que eles tenham funcionalidade, né? Que eles sejam, que eles consigam, né? Tomar banho, fazer a higiene deles, as refeições, né? É isso que eu, como mãe, é isso que eu busco. Então, para mim, ele comer com a mão dele, ele levar a mochila dele, ele se calçar, né? Ele não erra. Ele coloca tudo direitinho, né? Se é de velcro, ele fecha, ele abre. Isso para mim foi uma vitória muito grande, porque isso facilitou a minha vida. À medida que ele foi progredindo, né? Facilitou muito a minha vida. Porque quando eu digo assim, filho, a gente vai sair, eu não preciso mais ir lá calçar ele, Ai, que maravilha. né? Ele que É vai uma e vitória. calça, É a né? grande vitória. Filho, a gente nós vamos sair, ele vai lá, se calça, ele pega a chave do carro, né? Ele já sabe, ele entende, né? Então, chegou a hora do almoço, né? Ele já vai direto para a mesa, sentar, que isso não era possível, né? Então, assim, isso facilitou muito a minha vida, Ótimo. né? E tranquilidade, assim, com relação a essa jornada, assim, o que mais te dá tranquilidade e segurança? A esperança, né? A Sim. gente sem esperança, a gente não é nada. Sem sonhos, né? A gente não é nada. Sem Deus, né? Também. E quando eu vejo, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria, acho que é um juiz autista, né? Quando a gente vê um professor autista, ou então, mesmo que não tenha formação, mas que conseguiu a funcionalidade, né? O andar de bicicleta, aprendeu a nadar, aprendeu a fazer um bolo. Acho que tudo isso é uma vitória. E eu, como mãe, acredito também que outras mães, né, esperam isso,
a funcionalidade, né, da criança. E se espelham também nesses casos, né? Quando você vê alguém vencendo, alguém que tem, né, que tem autismo, né, independentemente do grau de suporte, né? Quando você vê vencendo, aquilo não tem como, né? Você fica muito esperançoso. Isso vai chegar até mim também, Sim. né? Com certeza. E tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas outras mães, né, que possuem muitas dúvidas com relação ainda ao diagnóstico do seu filho. E eu queria saber, Carla, se você queria deixar algo, tem algo a dizer a essas mães? O que eu, o que eu vejo, né, na minha caminhada, muito preconceito vindo das próprias famílias, dos pais que não aceitam, né, quando o professor chama, a coordenação da escola chama, né, para falar que dá uma sugestão, né, para levar um médico, levar um psicólogo, né, não está afirmando um diagnóstico, né, mas está ali sugerindo que tem algo que não, que está errado com o desenvolvimento daquela criança, né? Então, assim, eu vejo muito preconceito vindo do pai, vindo da mãe, porque não aceita. E aquilo só atrasa a vida daquela criança, só atrasa a vida daquela família. Diagnóstico precoce, né, ela muda destinos, né? A criança que ela começa a ser estimulada da maneira certa, com menos idade, ela pode alcançar, né, a funcionalidade dela, né? Então, Verdade. é o que eu vejo muito. Então, assim, deixar um recado para os pais, estarem atentos ao desenvolvimento dos filhos, né? Levar em consideração a fala do professor, da professora, né, que passa ali, às vezes, o dia com aquela criança, ou então, mesmo que seja só um turno, né, mas se ela está vendo déficits, né, então vale a pena uma investigação, né, então é preciso muito se falar de preconceito da própria família. Verdade. E durante toda assim a sua jornada, teve algo assim que ocorreu de engraçado ou de curioso com José Bento? Eu achava que ele não entendia, né, o que eu falava, né, e até um dia uma terapeuta me chamou em uma devolutiva e disse, olha, ele entende, né? E aí eu comecei a conversar com ele de forma funcional, como eu converso, como eu estou conversando com vocês aqui agora. E aí eu fui percebendo realmente que ele entende tudo que eu falo, né? Agora há pouco, né, eu falei sobre a questão, filha, a gente vai sair, calça sandália, ele vai lá e calça. Então, assim, é como se eu te dissesse, né, Valdenha, calça teu sapato, e tu fosse lá e calçasse, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber que ele entendia tudo que eu falava, né, nossa, realmente ele entende, né? Então, hoje a gente tem uma comunicação, né? Por mais que ele não seja verbal, né? Ele é não verbal, mas a gente se comunica, né? Eu falando, ele com gestos, quando ele me compreende, ele vai na geladeira, né? Ele pega a garrafa, às vezes ele não alcança o copo, ele vai lá e eu entendo o que é que ele quer, né? Ele quer o copo para colocar a água dele, né? Para ele tomar. Então, assim, isso para mim me traz muita alegria. Que bom, a gente fica feliz também, Me né, traz muita Rogério? Com alegria. certeza. Tem mais alguma coisa? Não, pode agradecer. Eu quero agradecer também, assim, por você ter aceitado, né, o nosso convite de estar participando do nosso primeiro podcast, né? E realmente o que você falou, Carla, tem muito fundamento, porque na escola, muitas vezes os professores ali percebem, vê algo que muitas vezes os pais em casa não perceberam ou muitas vezes não querem mesmo ali enxergar, né? Como o preconceito que você falou, não querer aceitar, negar aquela situação, né? Eu não aceito meu filho ter isso. Então, é como se fechasse os olhos para aquela situação. E quando a escola chama e fala,
Então, ali já está um alerta, um sinal que realmente tem algo. Então, é super importante as famílias procurar fazer essa investigação, né? Que pode ser diagnosticado como TEA, pode ser um TOD. Então, existem várias outras TDAH, questões, né? TDAHs. Então, tudo isso sendo investigado a tempo, sendo estimulado, com certeza vai trazer muita alegria para os pais, muitos benefícios. E muitas vezes os pais mesmo, ou mesmo a sociedade, querem subestimar o autista, achar que ele não vai alcançar algumas coisas, mas ele sempre vai surpreender, porque o autista ele tem toda a capacidade de aprender, de se comunicar, de ir além, muito além daquilo que é esperado, né? Então, você está certíssima de acreditar no tratamento do seu filho, né? Porque tem que ter essa força, essa garra de realmente acreditar que vai dar certo, porque vai dar certo. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A médica que diagnosticou o José Bento com autismo, ela é autista. Tá vendo? Interessante. É uma médica, né? Uma Uma médica. profissão muito bonita, né? E, tipo assim, ajudou muito e vem ajudando muito meu filho, né? Olha só, né? É uma médica. Uma Então, médica. assim, essa questão de subestimar, do preconceito, né? Eles são muito inteligentes, São. né? Sim. Eles são Muito muito inteligentes. inteligentes. E assim, a questão da neuroplasticidade é muito importante, né? A Quanto, constância, né? quanto mais cedo, né? Então, eles conseguem evoluir bem, eles conseguem ter vitórias, né? Que E também, Rochelle, desculpa te interrompendo, a questão da neuropaticidade que tu tá falando, né? Muitos pais iniciam o tratamento, né, com as terapias e desistem, porque vão às sessões, né? Ah, mas aqui ele tá brincando. Mas como essa criança vai aprender se não for brincando, né? Então a gente também precisa falar disso, né? Das famílias que iniciam, mas desistem, né? É uma longa caminhada. Eu conheço mães que já estão aí há 8 anos, 9 anos, que caminham todas as manhãs ou todas as tardes, né? Já tem aquela rotina, né? E são vitoriosas porque acreditaram, Sim. né? E essas crianças, elas precisam, assim como a gente precisa, eu preciso acreditar em mim, mas eu preciso também que alguém acredite em mim, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês acreditaram em vocês, sim, vocês tiveram apoio, né, da família, de um amigo, né, que acreditaram em vocês também, um professor. Então, assim, é um recado também que eu deixo aos pais. Não desistam. Eu sei que é muito cansativo. Tem dias, né, que é muito cansativo, né? Você todas as manhãs ou todas as tardes, né? Ter aquela rotina, né? De chegar cedo, de sair tarde, porque são muitas sessões, mas tudo passa, né? Tudo passa e não desistam. Ah, porque ele está na sala brincando. Ah, porque isso eu não vejo futuro. Mas é ali através do brincar, né? é porque o brincar é assim, ele dá funcionalidade, né? Então a criança, ela aprende através do brincar, né? Então essa funcionalidade do brincar é muito importante para a criança, porque é assim que ela vai aprender. Então todas as terapias com criança tem que ter o brincar, né? É verdade. E vocês? Agora sou eu que vou perguntar. Vocês, né? Eu acredito que vocês têm uma longa caminhada, né? Eu queria que vocês me falassem, né? Um caso de vitória, né? De uma criança, né? Que chegou de evolução, né? Porque a gente precisa também falar, né? Disso, Sim. de coisas boas, né? De alguém que venceu, né? Para espelhar quem está em casa assistindo. Eu tenho uma criança que eu atendo ela faz. Que eu entrei no autismo faz uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Então, assim, ela não. A questão das AVDs
o básico. Básico. Ela não tinha. E hoje ela faz praticamente tudo de AVDs. Pintei o cabelo, tira a roupa, coloca a roupa, tira o sapato, coloca o sapato, escova o dente. Então, assim, essa questão das AVDs, que para mim é essencial e que muitas mães querem isso também, lógico que com a ajuda da família, né? A gente não trabalha só, né, cara? A gente É trabalha verdade. sempre com a família junto. Então, essa foi uma vitória muito grande, eu acho que para mim e para a família também. Ah, com certeza, né? Facilitou a vida desses pais, É, né? Facilita a nossa vida também. E tu, Val? Tem uma frase que uma terapeuta sempre falou e eu gravei, né? Que é a Samara Costa. Ela fala: ninguém pode correr sem antes andar. Então, tudo com a criança autista é progressivo, realmente é devagar, mas vai chegar lá. O dia da criança realizar aquilo que tanto os pais esperam vai chegar. Então, a gente já atendeu muitas crianças e tem crianças que nem senta para comer, nem não senta. Então, já teve muitas crianças que eu já atendi que na terapia não sentava para nada, não sentava para comer, né? E quer comer andando, quer comer correndo, né? Então, com a ajuda das terapias, com orientação à família, a criança já senta e permanece por horas sentada na terapia. Então, isso é uma grande vitória, porque a criança sentar, ela vai sentar na terapia, ela vai sentar na escola, em casa e outros lugares sociais que a família levar essa criança, ela vai sentar também. Então, já é um grande ganho sentar e concentrar na atividade. Então, foi uma grande conquista, porque sentar para poder concentrar naquilo que está fazendo já é uma grande conquista, né? É e tem verdade. assim as comorbidades também que vêm junto, né, com o autismo, que a Sim. gente tem que trabalhar, né? Quais são as comorbidades? Ele tem alguma, José Bento? Não, nenhuma, né? Eu faço aquele acompanhamento, né? Porque assim, as comorbidades que a gente mais ouve falar, né, que às vezes vem acompanhado, são convulsões, quando já está num grau mais avançado, né, de repetições, aí epilepsia, né, que a gente vê muito. Graças a Deus, ele não tem nenhuma comorbidade, né? Até hoje, graças a Deus, mas pode aparecer, né, no decorrer dos anos, né? Mas hoje, graças a Deus, não. Faço um acompanhamento, né, com a equipe multidisciplinar, também com os médicos, né, endocrinologista, o neuro, pediatra, né, para a gente estar aquele trabalho, né, de equipe, né, que fortalece. Graças a Deus, o José Bento não tem seletividade alimentar, não tem distúrbio do sono, Que que é bom. uma coisa bastante, né, que afeta É, bastante Sim. TDAH também as pode. crianças, né? Então, graças a Deus, até hoje não, né? No início, quando ele foi diagnosticado com autismo, pela questão do sentar, que ele não sentava, o médico indagou comigo, né? A possibilidade dele ser imperativo. Só que ele não colocou no laudo, né? Vamos ver como vai evoluir com as terapias, né? E graças a Deus, com pouco tempo, né, de terapias, ele começou a sentar, a comer sentado, a sentar para assistir, né? Então, foi descartado, né? Então, hoje, no laudo mesmo é só o TEA, né? E comorbidades, até hoje também, graças a Deus, não. Acho que por ele comer bem, né, se alimentar bem, dormir bem, né, que não é a realidade de todas as Sim, crianças, né, a gente vê que tem crianças que sofrem com seletividade bem grave. bem grave, distúrbio do sono, né, e com certeza isso é, deve mexer muito mais com a família, né, Sim, porque Sim. pensa só, um pai que não dorme, uma mãe que não dorme, que tem que trabalhar, uma criança que se coloca em perigo, né, o dia Sim. todo, né, que não então, assim, que não come, né? Porque às vezes, né? Eu não sei se vocês são mães, sim, são, Sim. né? Às vezes um filho adoece, né? Não quer comer, a gente já fica Já. agoniada, né? Meu Deus, o que é que não quer comer, né? Então imagine uma rotina de uma mãe, né? De uma criança que tem um distúrbio do sono
e de uma criança que é extremamente seletiva alimentar, né? Então não deve ser nada fácil, né? Verdade. E eu queria saber assim, Carla, como é a Carla antes do José e a Carla depois do José? O Ó, que parece clichê, né? Mas a força que a gente descobre, é né? verdade? Porque assim, eu não gestei uma uma criança autista, né? Eu nunca imaginei. Sim, Eu tive uma gestação tranquila, né? Fiz todos os meus exames, morfológica, nunca deu nada, né? Até porque não dá em exame, né? sim. E quando eu cheguei no 8º mês de gestação, eu tive Covid, né? Mas foi tão leve que eu tratei em casa, né? Com a medicação que eu podia tomar, né? Mas eu não, além de perder o olfato, né? E o paladar, nada além. A minha gestação foi muito tranquila, né? Minha cesariana foi muito tranquila. O pós-operatório foi muito tranquilo também. E aí eu não esperava, né? Até perceber os primeiros sinais, mas a força, porque eu não fui chorar quando eu comecei a perceber os primeiros sinais. Quando eu tive a confirmação de que ele é TEA, né? Eu fui logo correr atrás, né, das terapias, né? Eu queria logo que ele fizesse. Eu comecei a ler, eu comecei a assistir, né, alguns documentários sobre o autismo para eu poder ajudar ele, né? E foi tranquilo, né? Agora, assim, o cansaço do dia a dia, né, a gente Sim. sente, né? A gente Sim. sente porque, como eu estou dizendo, é uma rotina, né? E precisa, né? E precisa dessa continuidade, né? Por conta da neuroplasticidade, né? Quanto mais tempo, né? Quanto mais reforça, né? Esses o que é aplicado na terapia, né? Você reforça em casa, reforça na escola, mais ganho essa criança tem, né? E o Uhum. tempo, né? É cérebro, né? Quanto mais a gente estimula, mais eles ganham, né? Então, assim, nós levar para terapia durante a semana toda, bate aquele cansaço, estimular em casa do mesmo jeito, né? Porque eu tenho outras funções, Sim, né? Eu sou mãe, sou dona de casa, sou motorista dele, né? Vou para reunião em escola, esposa. sou esposa, sou filha, né? É, E o pai dele tem uma rotina de trabalho também que passa tempos em São Luís, passa tempos fora, né? Então, assim, é bem cansativo, mas a força, eu disse, meu Deus, quem diria? Eu ia ter é. ânimo para tudo isso, né? Mas aqui estou eu. E Carla, na família tem alguém com TEA? Olha, na minha família não, mas já na família do meu esposo, tem um rapaz, né, que no caso é primo do meu filho, né? Acho que ele deve ter uns 22 anos. Só que Hum. ele nunca teve um diagnóstico, né? Só que assim, a gente vê assim, as necessidades dele, né? Ele não olha muito nos teus olhos, ele não conversa muito, né? Então, assim, eu não sei se é autismo, eu não sei se é TDAH, é só buscando, mas tem esse caso, né? Na família do meu marido. E Carla, mas assim, pode desculpa. falar. O que eu gostei muito de escutar foi nunca desistir. Nunca, Nunca, eu não nunca. desisto. Eu Porque não, assim, eu acho assim essencial isso, né? eu nunca desisto. Hoje mesmo, né, a psicopedagoga dele foi até a escola, porque eu não estava me sentindo segura com a questão da escola. A escola é uma escola afetiva, e eu adoro isso, eu amo. Só que também tem outras coisas, né, que eu não estava tão feliz. Então, assim, eu conversei com a psicopedagoga dele para visitar a escola, né, para conversar, para analisar o PEI dele, né, para ver se para me passar uma segurança, porque ela entende mais do que eu, né? Então, Uhum. assim, eu disse, olha,
falei o nome dela, né? Eu disse, olha, Raíssa, eu só vou pagar a rematrícula de José Bento nesta escola depois que você for lá. Então, hoje ela foi, né? Passou a manhã inteira lá com ele na sala e depois foi para a coordenação, né? Foi analisar o PEI dele. E aí, quando ela me deu o ok, né? Carla, aqui é o lugar. Aí, tipo assim, fiquei com meu coração em paz, né? Para eu poder fazer a rematrícula dele naquele lugar, naquela escola, né? Outra coisa que você falou agora me chamou muita atenção é a confiança, né, que os pais depositam nos profissionais que atendem os seus filhos. É algo bem importante também, porque se você não tem confiança ali naquele profissional, não é interessante levar, porque a confiança no trabalho dos profissionais que atendem seu filho gera resultado também. Então, na sua fala, quando você diz que só ia fazer a rematrícula depois que a psicopedagoga fizesse essa análise, então nos passa essa confiança, né? Eu Que tenho é super importante. eu tenho muita confiança nela e, como eu já disse para ela, né, independentemente dela sair da clínica ou não, eu vou acompanhar ela para onde Vai ela atrás. for, entendeu? Para onde ela for, porque eu acredito que ela será uma peça fundamental para alfabetizar o José Bento. Que bom. Né? Eu acredito muito. Eu posso dizer que depois de uma peneira que eu fiz, hoje eu tenho uma equipe. Hoje eu posso dizer que eu confio nos profissionais que são os melhores para o meu filho. Né? Quando meu filho chega na clínica, que abraça, que beija, né? Que quer ir para a sala, eu disse, aqui eu sei, que ele se sente seguro, é aqui o lugar. Mas isso, claro, depois de uma longa peneira, né? Até a gente acertar. Mas hoje, tanto a equipe multidisciplinar, né, na clínica, quanto médicos, hoje eu me sinto em paz. E isso ajuda bastante no Sim, tratamento. com Né? certeza, porque você leva, né? Você acredita, você confia, você coloca em prática, né? Sim. Não adianta nada, né? Tu ser terapeuta de José e tu me dá dicas. Ah, mas eu não acredito no trabalho dela. Não vai aplicar em casa, Sim. né? Não, não vai ter, né? Confiança, né? Então, assim, é preciso Essa troca é essa preciso, troca, essa confiança é essa preciso confiança é para preciso. poder caminhar. Para E poder caminhar juntos, né? caminhar juntos, validar, né, a fala do outro, né? Olha, né, Carla, não reforça isso. Eu já fui chamada, né? Carla, não reforça isso, porque isso vai causar isso, isso, isso. E eu não reforcei mais, né, em Parabéns casa, pela né? mãe, E Carla. eu não reforcei mais em casa. E o resultado foi só evolução, por eu ter acreditado naquele profissional. Então, Certo. assim, é preciso a gente ter essa relação. Eu amo todos os profissionais do meu filho. Ai, que Hoje eu bom. posso dizer que eu amo todos, que eu confio, que eu torço muito, muito por eles. Ai, Por Val, ela tudo que te ele. ama, né? A Val, a Val deixou José aí por uns 2 meses. Ah, eu senti muita falta. Não, e o legal é quando não é só tu que acha. Sim, Né? Tu fica ali nos corredores da clínica, né? Nossa, é tão bom quando tu tem a visão de um profissional e vem outras mães a te confirmar a mesma coisa. Realmente, Carla, ela é tudo isso mesmo que tu tá dizendo. ai, Ainda que bom, acrescenta mais, né? Nossa, tá fazendo falta. É muito bom, que bom. né? Porque não é só tu que tem aquela visão, né? Então, assim, reforça ainda mais a credibilidade que aquele profissional tem contigo, né? Ai, que maravilha, Carla. Assim, tu tá arrodeada de gente que você confia Confio. e que tá junto, né? Confio. E E aí, então, assim, a evolução dele tá muito boa, né? Então, é mesmo, é assim, e você como mãe não, né? obrigada. Sem palavras, né? Obrigada. Eu acredito muito no meu filho. Eu acredito muito nele. Que bom. E se o José Bento evoluiu até aqui, ele é dessa força, essa força da mãe, né, da Carla, né, que é a base ali para essa evolução do José Bento, da
não só da Carla, né, assim como de outras crianças autistas que vêm evoluindo, que vêm avançando pelas forças das suas mães, né? Como essa força que você falou, Carla, que é uma força que nem mesmo essas mães sabiam que existiam, mas é uma força tão grande, é o amor que move ali, né? Vai movendo, movendo até chegar àquela evolução. E as mães são aquela base, são aquela força, aquele apoio, aquele pilar que a criança precisa. E então você, né, realmente está de parabéns, porque se o José avançou, é graças a essa força, né? É Então tudo. todos os dias você, quando se olhar no espelho, pode ter a certeza, eu sou a mãe que o José Bento precisava, né? Deus ele coloca as coisas certas. Eu sou essa mãe que o José precisava, né? Sempre se agarre nisso. Eu já ouvi, de pessoas, né? Tu tinha que ser a mãe do José Bento mesmo. E às vezes, né, quem tá de fora, né, não tem toda aquela paciência, né, aquela compreensão, né? Por que daquela atitude daquela criança, né? Então, eu já ouvi pela paciência. Tu tinha que ser a mãe dele mesmo, né? E a gente quer saber as qualidades que o José tem. Fala um pouquinho Sim. pra gente. Ah, o José Bento é muito carinhoso. Eu acho que é a maior qualidade, né, que eu posso dizer, né? Porque eu poderia, Valdinha, a maior qualidade para mim é essa, né? E do o José Bento me abraça, beija tanto, ele beija tanto a tia da aba, né? Ele gosta da professora, ele abraça, ele beija, então assim, ele ser carinhoso. Eu percebo que ele é muito coração, né? Ele abraça muito o pai, beija muito o pai, sabe? Ele aperta assim, a amorosidade dele, né? Eu acredito que é uma criança de um grande coração. E um adulto, né? Porque a infância, né, é o que vai representar ele lá na vida adulta, né? Então, eu acredito que a amorosidade, ele é muito carinhoso, Que né? bom. Ele é muito carinhoso. Vamos finalizar? Então, Carla, a gente quer deixar esse espaço que você quiser deixar algo assim para as mães que esse podcast vai alcançar, né? Se você quiser deixar uma mensagem, né? A gente vai deixar esse espaço para você se direcionar a essas mães que estão assistindo o nosso podcast. As famílias, né, as mães, os pais, que acreditem nos seus filhos, que não desistam, né? Eu sei que é cansativo, não é fácil, nem todo dia é um dia bom, né? Mas acreditem, tudo passa, né? E não desistam dos seus filhos por um feedback ruim de um profissional, uma devolutiva ruim de um dia, né? No outro dia, amanhã é um novo dia, né? Amanhã pode ser algo bem, bem positivo. Então, essa é a minha mensagem. Não desistam e acreditem nas suas crianças. A gente quer mais uma vez agradecer de coração, né, a sua participação. Eu acredito que com certeza vai alcançar muitas famílias, muitas mães, que até mesmo às vezes pensa em desistir, porque a gente entende que a jornada não é Não é fácil, fácil. que a sobrecarga é muito grande, a cobrança às vezes recai muito sobre a mãe, Sim, mas esse podcast tem esse objetivo, né, de Isso. fortalecer essas mães nessa caminhada, nessa jornada, porque as mães, a família, é o apoio, é a base que a criança precisa para prosseguir, para evoluir, para mostrar que a criança autista, ela tem muito a surpreender a sociedade, a surpreender essas pessoas que são capacitistas, né, que acham que a criança autista não pode, não, ninguém pode rotular. A criança não pode isso, não pode aquilo. Sempre dá oportunidades para aquela criança mostrar, né, por o que ela veio trazer. Porque muitas vezes no nosso atendimento,
E de quem é terapeuta também, eu creio que já se surpreendeu ou já se sentiu com aquilo que uma criança autista veio trazer. Eles são muito atenciosos, são muito carinhosos, têm uma sensibilidade enorme, transborda o amor. É algo assim inexplicável. A pureza de uma criança autista é algo que me constrange, sinceramente. Muitas vezes a gente está atendendo a criança, ela vem ali, nos abraça, nos beija do nada. Então é um amor enorme que a gente sente. Eu mesma já ouvi de uma mãe que tem uma filha com síndrome rara, né? E tem outro filho, né? Eu não sei o que a criança tem, né? De fato. Falar para mim que o José Bento nunca seria funcional. Então, assim, já pensou se eu tivesse me apegado àquela fala dela? Eu teria deixado de acreditar no meu filho. Mas de imediato, né, eu repreendi e dou continuidade ao tratamento dele. E ele vem mostrando, né, só ganhos, só coisas positivas, né, na caminhada dele. É um vitorioso também, porque a criança, né, a gente se cansa, né, da rotina, mas também a criança. Sim. Né? Uma criança que tem 5 horas, 4 horas, 6 horas de terapia, sair de casa, voltar para casa de novo. Então, assim, tanta gente se cansa, né, sente o cansaço, como eles também. Então, assim, eles são vitoriosos também, né, por irem, né, às terapias. E é isso. Muito obrigada mesmo, Carla, de Não, eu é que coração. agradeço, né, pelo espaço, né, que seja um novo tempo aí na vida de vocês, né, como pessoas, como profissionais, né, porque isso não muda só a carreira de vocês, né, mas eu acredito também como pessoa, né, o tanto que nessa caminhada vocês já evoluíram, né, de fé, de superação, do acreditar, e eu agradeço muito por ter sido convidada e eu espero que esse podcast alcance muitas mães, muitas famílias, muitos profissionais, né, muitas escolas, né, para que venham conscientizar, né, acreditar. E o nome assim desse podcast é Amor por Amor, né? É isso mesmo que a gente amor quer. por amor, né? Eu sinto, é amor daí e amor daqui. Amor de quem cuida, né? De quem trabalha, e o amor das famílias, né? Que levam até vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente quer agradecer e dizer que estamos aqui para os próximos podcasts, né? Que venha chegar essa informação a muitas famílias e que possam trazer um bom resultado aí para as mães que ainda têm dúvida a procurar ou não ajuda para o seu filho, tá? E a gente quer também mandar um abraço, né, para nossa coordenadora. Sim, não podemos esquecer. Cananda. Maravilhosa. Um forte abraço para Cananda. Eu amo. Foi uma das que ensinou o José Bento a beijar. O apelido é beijoqueiro, porque ele ama abraçar essa tia Cananda. Viu, Cananda? Essa tia Larissa. Ele ama demais beijar elas. Então a gente vai trocar o abraço pelo beijo, né, Rochelle? Vamos trocar um beijo, Cananda. Um beijo. Para nossa coordenadora maravilhosa. Eita, Cananda. E aqui a gente encerra esse primeiro podcast, né? E que venham os próximos. Até breve. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço novamente.